Programa Estação Nordestina, comunicando Américo Dias. Boa tarde, amigo ouvintes do nosso programa Estação Nordestina. Está entrando ao nosso quadro, na alegria do nosso pé de serra, tocando o melhor da nossa cultura nordestina para você. É hoje o nosso programa em edição especial, o nosso quadro, na alegria do nosso pé de serra, vem mostrar para o nosso público um pouco sobre um fenômeno que aconteceu no século XX, que foi o cangaço, que teve um rei, Virgulino Ferreira da Silva. Então hoje o nosso programa, como em toda a história, tem seus dois lados. O fenômeno do cangaço, Lampião, foi herói ou bandido. Então o nosso programa, o nosso objetivo é mostrar os dois lados desse momento do Nordeste nas décadas de 20 e de 30. Então o nosso programa hoje vai trazer para o nosso público essa história. Você que gosta de história, você que gosta das nossas culturas, das nossas tradições, porque Lampião deixou um legado para o Nordeste, senso de justiça. Então hoje vamos ver um pouco sobre a história de Lampião, passo a passo, do nascimento até a morte, que ocorreu no dia 28 de julho de 1938. Lampião morreu junto de Maria Bonita com mais 9 cangaceiros. Então toda essa história o nosso programa vai apresentar passo a passo, aos poucos, e também algumas curiosidades do cangaço. Muitas coisas que as pessoas ainda não sabem que aconteceu no cangaço, e também história de alguns cangaceiros, como o cangaceiro Antônio dos Santos. Antônio dos Santos foi o cangaceiro Volta Seca. Cangaceiro Volta Seca, que abandonou o cangaço após a morte de Lampião e seguiu o rumo à estrada artística. Gravou disco, compôs músicas. Então o nosso programa, através do interlocutor, vamos também trazer a história desse cangaceiro Volta Seca e muitas coisas interessantes que aconteceu no cangaço com o rei Lampião, o que levou Lampião a ser o rei do cangaço. E por que esse nome de Lampião? Então, todas essas curiosidades, nosso programa hoje vai apresentar para o nosso público. Fiquem atentos, vocês que gostam de uma boa história nordestina, e também teremos alguns depoimentos de cangaceiros que sobreviveram naquela época do ataque em que as forças armadas mataram Lampião, Maria Bonita e alguns cangaceiros. Então sobreviveram alguns cangaceiros para contar a história. Então a gente tem aqui alguns depoimentos para mostrar para o nosso público da cangaceira Sila. A cangaceira Sila foi uma testemunha, que estava na noite que antecedia o ataque. Então ela conta a história, como tudo aconteceu, como tudo antecedeu aquele ataque e como tudo terminou. Todo o decorrer do nosso programa, do nascimento, como o Lampião nasceu, como o Lampião foi como criança e adolescente, e como entrou pro cangaço, como conheceu Maria Bonita e como morreu, passo a passo. E lá no final da história a gente vai ter os depoimentos desses cangaceiros que sobreviveram o ataque, a cangaceira Sila. E também depoimentos da filha de Lampião e da neta de Lampião. No Nordeste do Brasil, quem não conhece já ouviu falar em Lampião. Cabra macho, sim senhor, perverso e matador, era o terror do sertão. Herói ou bandido? A história ainda não conseguiu responder. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, é um dos personagens mais controversos do Nordeste brasileiro. Na visão do Estado, ele e seu bando cometeram uma série de assassinatos e roubos pelo sertão. Um outro olhar sugere que o cangaço fazia justiça, se rebelava contra a opressão e a miséria sustentada pelos coronéis. Assim era que cantava os cabras de Lampião, cantando e chachando nos forró do sertão. O
cangaço foi um fenômeno sociocultural ocorrido no Nordeste brasileiro, de meados do século XIX até o início do século XX. Eram grupos organizados de homens e, às vezes, algumas mulheres, que sem moradia fixa, perambulavam pelo sertão. Para garantir a sobrevivência, eles assaltavam fazendas e armazéns e chegavam a cometer crimes mais violentos, como sequestro e assassinatos. Aí, Lampião, entrou em Juazeiro do Norte. Aquele silêncio. Lampião entrou em Juazeiro. A cangaceirada toda com o fuzil de boca para baixo. Invadiram a igreja. Se ajoelharam. Depois se sentaram nos bancos das igrejas. Ficaram esperando o Padre Cício. Aí Padre Cício chegou. Lampião foi se levantando, o padre disse: fique aí mesmo, Ju. Fique aí mesmo, Virgulino. Converso com você daqui, Virgulino. Quem foi que lhe chamou aqui em Juazeiro, Virgulino? O Padre Cício já está com aquele cajado na mão. Eu vim lhe botar a benção, meu padrinho. Eu não sou teu padrinho, Virgulino. Eu não sou padrinho de cangaceiro, Virgulino. Lampião, que ele chamou no Juazeiro, Lampião. Tu quer meu perdão, Lampião? Então toma, cara. Pá, 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 pá. Mandou o braço, Lampião. Opa, demais. Ô, mulher rendeira, ô, mulher rendeira. Chorou por mim, não fica só no sol, vai no bornar. O cangaceiro mais famoso da história foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ele atuou nas décadas de 20 e 30 em praticamente todos os estados do Nordeste. Para as autoridades oficiais, Lampião simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser exterminada. Mas para uma boa parte do sertão, ele encarnava valores como a bravura, o heroísmo e o senso de justiça. Acaba com o cangaço, deixa tudo em bagaço pra reinar paz no sertão. O fenômeno do cangaço chegou ao fim a partir de uma decisão do presidente Getúlio Vargas de eliminar todo e qualquer foco de desordem em território nacional. O regime, denominado de Estado Novo, decretou a morte de todos os cangaceiros que não se rendessem à polícia. No dia 28 de julho de 1938, o bando de Lampião foi vítima de uma emboscada. Ele foi morto junto com a esposa Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. E aqui, Volta Seca apresentará a versão autêntica da Mulher Rendeira. Ao som dessa cantiga, o bando de Virgulino Lampião atacou a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, e a pequena vai no bolso e a maior vai no baná. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, não farta moça bonito. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai me embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita não falta moça bonita. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai me embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai me embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar.
Virgulino Ferreira da Silva. Nasceu em 4 de junho de 1898, em Serra Talhada, Pernambuco. Morreu no dia 28 de julho de 1938, com 40 anos, em Poço Redondo, Sergipe. Casado com Maria Bonita. Lampião foi o cangaceiro que atuou em quase todo o Nordeste, exceto no Piauí e no Maranhão. Ficou conhecido como Rei do Cangaço, por ser o cangaceiro mais bem sucedido da história. Corriam os anos 30 no Nordeste brasileiro. Algumas sociedades lutavam pelo dinheiro e vendiam pelas terras coronéis em pé de guerra, piados e cangaceiros. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Oh! E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Na memória da vingança, um desejo de menino. Um cavaleiro do diabo corre atrás do seu destino. Condenado em sua terra, coronéis em pé de guerra, piados e cangaceiros. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Na memória da vingança, um desejo de menino. Um cavaleiro do diabo corre atrás do seu destino. Condenado em sua terra, coronéis em pé de guerra, piados e cangaceiros. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Vai o macaco! E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. E corrida volante no meio da noite, no meio da caatinga que quer me pegar. Eita! Pega esse macaco danado! Por ali! Vai, macaco! Nascido na cidade de Vila Bela, atual Serra Talhada, no semiárido do estado de Pernambuco, foi o terceiro filho de José Ferreiro dos Santos e Maria Sucena da Purificação, sendo seus padrinhos Manuel Freire Lopes e Maria José da Soledade. Neto paterno de Antônio Ferreiro de Barros e Maria Francisca da Chaga. Neto materno Manuel Pedro Lopes e Jacosa Vieira do Nascimento. Testemunhas Antônio Francisco de Souza e José Bernardino de Souza. Pouca gente no Brasil conhecerá um sertanejo baixinho, simpático e de cara fechada, chamado Antônio dos Santos. Mas todos já ouviram falar com certeza no famoso Volta Seca, o mais jovem dos cangaceiros do bando de Lampião. Pois bem, nessa gravação estão fixadas, na voz de Volta Seca e na maior pureza de suas origens, as cantigas do grupo de bandoleiros que durante tantos anos assolou o sertão nordestino. Comecemos pela madrugada vermelha, raiando no acampamento. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando
a polícia já está em pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. Acorda, Maria bonita, levanta, vai fazer o café. E o dia já vem raiando e a polícia já está em pé. O seu nascimento só foi registrado no dia 12 de agosto de 1900. Até os 21 anos de idade, ele trabalhava como artesão, era alfabetizado e usava óculos para leitura, características bastante incomum para a região sertaneja e pobre onde ele morava. Uma das versões a respeito de seu apelido é que sua capacidade de atirar seguidamente, iluminando a noite com seus tiros, fez com que recebesse o apelido de Lampião. Mas debaixo do gibão de couro dos cangaceiros de Lampião, sempre havia um coração que teimava em pulsar e sentir e se expandir em cantigas de amor. O bacutinho a que o cantor se refere é a flor que fenece e morre sem dar frutos. Ô laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. Ô laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. Assim faz quem ama sem ser amar, amando sempre sendo desprezado. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira no meio dos espinhos. A laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. A laranjeira que não bota flor, mas bota um bacutinho que não tem amor. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira no meio dos espinhos. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira no meio dos espinhos. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira no meio dos espinhos. Minha rolinha onde é teu ninho, ela na laranjeira no meio dos espinhos. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Assim faz quem ama sem ser amado, amando sempre sendo desprezado. Sua família travava uma disputa com outras famílias locais, geralmente por limites de terra, até que seu pai foi morto em confronto com a polícia. Em 1919, Virgulino jurou vingança e, junto de mais 2 irmãos, passou a integrar o grupo do cangaceiro Senhor Pereira. Durante os 20 anos seguintes, começou aos 21 anos, Lampião viajou com seu bando de cangaceiro, que nunca ultrapassou o número de 50 homens, todos a cavalos em trajos de couros, chapéus, sandálias, casacos, cintos de munição e calças para protegê-los dos arbustos com espinhos típicos da vegetação caatinga. Para proteger o capitão,
como Lampião era chamado, todos usavam sempre um poder bélico potente. Como não existia contrabando de armas para se adquirir, em sua maioria eram roubadas da polícia e de unidades paramilitares. A espingarda Mauser e uma grande variedade de pistolas semiautomáticas e revólveres também eram adquiridos durante confrontos. A arma mais utilizada era o rifle Winchester. O bando chamava os integrantes das volantes de macaco, uma alusão ao modo como os soldados fugiam quando avistavam o grupo de Lampião pulando. Na cantiga seguinte, o grupo vai pra missa, que é um jeito de dizer que vai pra luta. Os batedores que correm na frente do bando vigiando o caminho são 2 cães amestrados, Sereno e Gigante, cujo faro denuncia de longe a aproximação da polícia, ou seja, na linguagem dos bandoleiros, a presença dos macacos. Ia pra missa, ia chorando, e a polícia vinha atrás me acalentando. Mas deixa disto, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Ia pra missa, ia chorando, e a polícia vinha atrás acalentando. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Ia pra missa, ia chorando, e a polícia vinha atrás acalentando. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Pois deixa disso, deixa de brincadeira, mas a polícia vem tomar uma carreira. Lampião foi acusado de atacar pequenas fazendas e cidades em 7 estados, além de roubos de gados, sequestros, assassinatos, torturas, mutilações, estupros e saques. Entretanto, também foi muito relatado que Lampião era como um Robin Hood do sertão brasileiro, que frequentemente roubava de fazendeiros, políticos e coronéis para dar aos pobres miseráveis que passavam fome e lutavam para sustentar famílias. Era devoto de Padre Cícero e respeitava as suas crenças e conselhos. Os dois se encontraram uma única vez no ano de 1926, em Juazeiro do Norte. Segundo Volta Seca, houve tempo em que Lampião teve sob suas ordens nada menos de 240 bandoleiros, divididos em grupos estratégicos de ação bem sincronizada. Desses muitos cabras sem nome, entregues à vida errante e perigosa de salteadores das caatingas e carrascais, alguns eram sem dúvida poetas e cantores. E ao clarão da lua sertaneja, no intervalo dos combates, suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor. Se eu soubesse que eu chorando em Patatua viagem, meus olhos eram do rio que não te davam passagem, cabelos preto anelados, olhos castanhos delicados. Quem não ama cor morena morre cego e não vê nada. Se eu soubesse que eu chorando em Patatua viagem, meus olhos eram 2 rios
que eu chorando, enquanto a tua viagem, meus olhos eram dois brilhos que não te davam passagem, cabelos preto amarelado, olhos castanhos delicados. Quem não amar tua morena morre cego e não vê nada. Cabelos preto amarelado, olhos castanhos delicados. Quem não amar tua morena morre cego e não vê nada. Morre cego e não vê nada. Morre cego e não. Sua namorada, Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita, juntou-se ao bando em 1930. Assim como as demais mulheres do grupo, vestia-se como um cangaceiro e participou de muitas das ações do bando. Virgulino e Maria Bonita tiveram uma filha, Expedita Ferreira, nascida em 13 de setembro de 1932. Ainda a informação controversa de que eles tiveram mais 2 filhos, os gêmeos Ananias e Arlino Gomes de Oliveira, mas nunca foi comprovada a verdade dos fatos. O casal teria tido ainda 2 natimortos. Quando entrou para o bando de Lampião, Antônio dos Santos era um menino de 11 anos apenas. Passou desde logo a ser o Volta Seca, um simples tratador de cavalos, promovido mais tarde, por merecimento, a bandoleiro de fuzil marchetado, facão de 3 palmos e cartucheira cruzada. Agora, ele recorda a cantiga em que os cabras faziam a brincadeira perigosa, mas fariam mesmo, de mexer com o capitão Virgulino, o terror do sertão. E lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado e o fuzil na mão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura, a capoeira levantou. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lampião diz que é valente, é mentira, é corredor. Correu da mata escura que a poeira levantou. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado, fuzil na mão. Lampião tava dormindo, acordou muito assustado. Deu tiro numa braúna pensando que era um soldado. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro, fuzil na mão. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu quebrado, fuzil na mão. No dia 27 de julho de 1938, o bando acampou na fazenda Angico, situada no sertão do Sergipe, esconderijo tido por Lampião como de maior segurança. Era noite, chovia muito e todos dormiam em suas barracas.
A volante chegou tão silenciosa que nem os cães perceberam. Por volta das 5 horas da manhã do dia 28, os cangaceiros levantaram para rezar o ofício e se preparar para tomar o café. Quando o cangaceiro deu o alarme, já era tarde demais. Não se sabe ao certo quem os traiu. Entretanto, naquele lugar mais seguro, o bando foi pego totalmente desprevenido. Quando os policiais do tenente João Bezerra e do sargento Iniceto Rodrigues da Silva abriram fogo com metralhadoras portáteis, os cangaceiros não puderam empreender qualquer tentativa viável de defesa. Se entrega por isso, eu não entrego não. Eu sou passarinho da primeira rapidez. Se entrega por isso, eu não me entrego não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Eu me entrego só na morte, parabéns na mão. Se entrega por isso, eu não me entrego não. Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão. Se entrega por isso, eu não me entrego não. Eu não me entrego não. Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega por isso. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, não me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega, eu não me entrego, não, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Mais fortes são os poderes do povo! Só raiar, mataram um turismo, balearam Dadá. Barreia tudo, barreia até só raiar. Mataram um turismo, balearam Dadá. O sertão vai virar e o mar vira sertão. O sertão vai virar e o mar vira sertão. Pra contar da minha história, é verdade, imaginação. Espero que o senhor tenha tirado uma lição, que assim mal dividido esse mundo anda errado, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, não é de Deus nem do diabo, que a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo, que a terra é do homem. O ataque durou cerca de 20 minutos e poucos conseguiram escapar ao cerco e à morte. Dos 34 cangaceiros presentes, 11 morreram ali mesmo. Lampião foi um dos primeiros a morrer. Logo em seguida, Maria Bonita foi gravemente ferida. Alguns cangaceiros, transtornados pela morte inesperável do seu líder, conseguiram escapar. Bastante eufóricos com a vitória, os policiais apreenderam os bens e mutilaram os mortos. Apreenderam todo o dinheiro, o ouro e as joias. A força volante, de maneira bastante desumana para os dias de hoje, mas seguindo o costume da época, decepou a cabeça de Lampião. Maria Bonita ainda estava viva, apesar de bastante ferida quando foi degolada. O mesmo ocorreu com Quinta-feira, Mergulhão. Os dois também tiveram suas cabeças arrancadas em vida. Luiz Pedro, Elétrico, Enedina, Moeda, Alecrim, Cochete e Marcelo, outros que morreram. Um dos policiais, demonstrando ódio a Lampião, desfere um golpe de coronha de fuzil na sua cabeça, deformando-a. Este detalhe contribuiu para difundir a lenda de que Lampião não havia sido morto e escapara da emboscada. Tal foi a modificação causada na fisionomia do cangaceiro. Aí a Maria estava conversando comigo, aí a Maria falou assim: eu tenho certeza que eles não me matam. Eu estava tão perto da Força Lagoana matar ela, né? E naquilo que nós estávamos conversando, eu vi uma luz em cima do morro, acendia e apagava.
Eu falei para Maria, eu disse, Maria, não é uma lanterna? Aí ela olhou assim, ela fumando, olhou, disse assim, não, é vagalume. Mas naquilo que ela disse que era vagalume, eu não prestei mais nem atenção na conversa dela. Fiquei só olhando, ela conversando e eu olhando. Acendia, apagava, acendia, apagava. De fato já era eles, já rodeando o coito, já tomando já os pontos que deveria pegar. Mas eu não falei nada, eu digo, bom, ela é mais velha do que eu na idade, e Inês é mais velha na experiência. Cheguei lá, não falei nada para o José. Aquilo nós deitamos. E quando foi às 6 horas, o José levantou, disse, você não vai levantar? Eu disse, não, vou ficar mais um pouquinho deitado. O José deitou como de costume, que a gente levantava, cada um ia rezar suas orações. Se descesse com o lampião, rezava com o lampião, quem não queria, separava e ia rezar. Aí quando o José desceu, chegou lá, o primeiro tiro foi no Amoroso, que ele pulou que nem curupio. E depois que continuou o tiroteio, aí eu fiquei, os primeiros tiros eu já levantei, peguei o bornal, mas não cheguei nem a me calçar porque não deu tempo. E eu saí, e José, depois o outro, quando atirou, já atirou na cabeça de Lampião, porque ele não brigou. Porque se ele tivesse brigado, tivesse deixado ainda ele, mas o primeiro tiro já atingiu na cabeça. As árvores caindo, xique-xique, mandacaru, facheiro, tudo caindo por cima, quixabeira, todas aquelas árvores que tem lá no norte, caindo tudo, porque os tiros cortavam tudo. Aí quando eu cheguei mais na frente, estava bastante soldado. Eu sei que eu olhei assim, tinha uma pedra e eu me deitei atrás da pedra. E eles atirando, vem pra cá, e eu fiquei ali deitado. Naquilo que eu estava deitado, atrás da pedra, o criança ia passando. Aí a criança me viu, disse assim, Sila, desce. Quando eu fui descendo, que eu cheguei ao ponto, mas eu não levantei. Na hora que ele desce, mas eu saí me arrastando em cima de xique-xique, em cima de tudo o mato que tinha. Mas quando eu levantei assim perto de Enedina. Eles atiraram, acertou em Enedina, na cabeça de Enedina. De fato, os miolos da cabeça de Enedina voou tudo nas minhas costas. Olha, teve tanta coisa que me ensinou no cangaço. A primeira, ter um filho e não poder criar. E a morte de Lampião. A morte de Lampião porque ele morreu sem brigar. Porque uma pessoa que nem ele era para morrer brigando. E morrer sem dar um tiro. Isso foi a emoção maior que eu tive. E ele morrer sem dar uma palavra com a gente. Lampião e Maria bonita, pensava que nunca morria. Morreu na boca da noite, Maria bonita, ao romper do dia. Lampião e Maria bonita, pensava que nunca morria. Morreu na boca da noite, Maria bonita, ao romper do dia, ao romper do dia. Para mim, Lampião foi um grande homem, foi uma pessoa justa. Não digo que ele era herói, porque ele tinha um pouco de bandido e tinha um pouco de herói.
Porque se eu dissesse que ele era herói só, ia dizer, porque é pai. Então, mas tinha um pouco de tudo. Muita gente só conhece o lado oposto de Lampião, como eu também só conhecia esse lado. E é preciso que o pessoal entenda quem foi Lampião, por que Lampião, por que ele entrou no cangaço, por que se ele chegou ao ponto que chegou, porque para saberem o porquê. E hoje em dia estava precisando de um só Lampião, aquele um só Lampião consertava esse Brasil. Apesar da gente receber muitas chacotas da população, de algumas pessoas, eu sempre tive muito orgulho, sem entender muito, mas eu tinha muito orgulho de ser neta deles. A partir dos 13 anos, quando eu convivi, quando nós fomos a São Paulo, eu e minha mãe, o lançamento de um livro da Cristina da Mata Machado, eu tive o prazer de conhecer ex-cangaceiros como a Dadá, a Labareda, a Sila, Balão, Zé Sereno, Criança, a Dulce, que eu vi como é que eles conversavam entre eles, as histórias que eles contaram. Aí sim, aí a partir daí eu tinha prometido que, numa entrevista que eu dei inclusive ao jornal lá em São Paulo, que eu faria um grande trabalho sobre meu avô, porque ele era muito mais do que eu tinha ouvido até então. Eu não sei por que cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz. Qual o bom entre vocês, de vocês, qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito? De cabo a rabo na vida não tem um homem perfeito. De cabo a rabo na vida não tem um homem perfeito. Aos 28 de julho eu passei pro outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. E falam noutra versão que eu fui envenenado. Sergipe, Fazenda Gico, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu e os santinhos me mataram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. Um lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O cangaço continua, de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão. E matando muito mais, tá cheio de lampião. E matando muito mais, tá sim de lampião. e matando muito mais. Na cidade e no sertão.